Ô, Helder, você falou dessa carreta. Carreta furacão. Carreta furacão aí. Teve gente da carreta corrupção falando da imprensa, hein? O Deltan Dallagnol também, que não sabia se estava vivo ou morto, apareceu aí para falar, né? Para ter seus 5 minutos aí de fama novamente. Ele que está sumido, né? Que tem aparecido muito na imprensa tal, né? Mas a imprensa que tanto acendeu, que tanto o colocou na prateleira lá de cima, ele agora tem um diagnóstico sobre a imprensa brasileira. Muito importante ouvir o Deltan Dallagnol sobre esse assunto. Em terceiro lugar, a terceira ingenuidade minha que caiu foi em relação à imprensa. A ingenuidade dele. Ele é tão ingênuo, Deltan, né? Muito ingênuo. É o cara que usa o mau caratismo, se transforma em ingenuidade, né? É diferente, Deltan. Eu acreditava que a imprensa, em grande medida, buscava uma objetividade, não vou dizer uma neutralidade não existe, mas que ela tinha um compromisso muito fiel com a objetividade, independentemente das grandes causas que pudessem ser relevantes, independentemente dos grandes interesses e dos grandes patrocinadores. Hoje, eu tenho uma perspectiva de que, mais uma vez, como a cúpula do judiciário, em relação ao reme-reme, ao dia a dia, às notícias ordinárias, sim, a imprensa busca uma objetividade, mas quando está tratando de grandes interesses nacionais, de grandes interesses econômicos, quando você tem uma Odebrecht, uma JBS, uma grande anunciante daquela rede televisiva, quando você tem um governo federal como grande patrocinador daquela rede, daquele grupo de mídia oficial, não adianta. Com o dinheiro, como eu vi uma vez um pastor meu falar, vai uma cordinha. Ele estava falando sobre relacionamento conjugal, que quando os pais ajudam os filhos, vai com uma cordinha junto, mas isso se aplica. Além de tudo, é engraçadão, Deltan. Muito engraçado. Léo Trazendo uma referência da igreja dele, né? Só podia, né? Ele que gostaria de ser pastor. Né? Leva jeito, leva jeito. Leva. Coroinha, vai. Sim, mas também como pastor, leva jeito. Liga também para o patrocínio promovido por grandes empresas e até mesmo pelo governo federal. Acredito que o pastor Roberto Suvaco é de grande parte das... Roberto Suvaco? Pastor Roberto Suvaco. Foi isso mesmo que ele falou? Acho que sim. Patrocínio promovido por grandes empresas e até mesmo pelo governo federal. Acredito que o pastor Roberto Suvaco é de grande parte das... Roberto Suvaco. Roberto Suvaco. E o dinheiro que é investido nas grandes mídias vai com uma cordinha. Isso dá acesso aos grandes patrocinadores, aos editores, diretamente aos donos dos jornais, isso influencia pautas, influencia abordagens, influencia os títulos das matérias para não agradar ou desagradar determinadas pessoas, isso influencia o modo como as coisas são noticiadas. Então... Ele reclama da mesma imprensa que o criou como personagem. Descobriu fogo, Deltan, hein? Não, ele critica, eu acho bom para a imprensa, porque a imprensa que criou esses ídolos com pés de barro, como o Sérgio Moro, o Deltan Dallagnol, o Marcelo Bretas, você lembra? Todo mundo aqui tem idade para lembrar, não faz muito tempo também que isso aconteceu, em que os grandes meios de comunicação, como a Globo, a Veja, a Jovem Pan, usavam um expediente jornalístico que visava transformá-los em heróis. A Vera Magalhães até mesmo chegou a ousar chamar o Sérgio Moro de grande enxadrista, enquanto o Andreasa celebrava a camisa preta que o então juiz utilizava. Todos eles aplaudiram quando o cara largou a magistratura para se tornar ministro do Bolsonaro, tá? E depois saiu do governo querendo se mostrar como se fosse uma pessoa diferente. Não, o cara larga a magistratura para entrar no governo do Bolsonaro e acha que tem alguma diferença. A própria Rosângela Moro falou, quando eu olho para o presidente, olho para meu marido, eu acho que são a mesma pessoa. Então, se ela confunde os dois, quem somos nós para dizer que eles são diferentes, né? Eles não são diferentes, eles não são nada diferentes. Mas aí, a mesma imprensa que criou esses embusteiros, agora tem que aguentar o Deltan Dallagnol fazendo um discurso em que ele ataca a imprensa pela imprensa
não ter como esconder todas aquelas mensagens que surgiram no âmbito da Vaza Jato. O que iam fazer? Iam mostrar? Iam fingir que a Lava Jato agiu conforme a normalidade, a legalidade? Não agiu. No fim das contas, os grandes oportunistas aí, os grandes corruptos da história eram eles também. Eles acham que eles não são corruptos, né, manipulando a justiça, manipulando o Ministério Público como eles fizeram, eles são corruptos também. Não adianta agora encher o peito para falar de Odebrecht, falar de empresários, de políticos que rodaram no âmbito das investigações, sendo que eles também atuaram de forma ilegal, atuaram também de forma a atender objetivos do Departamento de Justiça norte-americano, fizeram tudo o que fizeram para tentar, sim, alçar um voo político, e conseguiram. O Deltan foi deputado federal, o Moro se transformou em senador, o Deltan foi cassado, o Moro ainda pode ser cassado, está sendo julgado hoje. A gente viu, cara, tentativa de pegar dinheiro do acordo da Petrobras para formar uma base eleitoral, né? Eles utilizaram ali um termo tipo uma associação contra a corrupção, mas não tinha nada contra a corrupção, não. Era com um objetivo claríssimo de virar político, era com um objetivo claríssimo até de atingir a presidência, e o Moro quase tentou isso daí, é que em 2022, por conta da Vaza Jato, ele já estava queimado.